do crime de homicídio. Vamos ver algumas coisas iniciais ainda que precisamos tratar. Eu vou compartilhar a tela e aí, a partir de agora, eu não vejo vocês. Aí, qualquer coisa, abram a câmera e me perguntem. Compartilhou aí, pessoal? Sim, professor. Ok, então vamos lá. Princípio da insignificância ou bagatela. Certamente todos vocês já ouviram falar, né, sobre isso. Mas vamos dar uma revisada rápida e depois vamos adiante. Só relembrando que no final da aula passada nós estávamos falando da intervenção mínima, que o direito penal deve ser a última ratio. Ou seja, a ideia é aplicar outros ramos do direito e, se não resolver o problema, aplicar o direito penal. Na prática, isso não ocorre nos países latino-americanos, mas esta é a ideia do direito penal. É um direito que interfere muito na vida das pessoas e não traz aquela solução que nós esperamos. Então, se trabalha, algumas pessoas, outras não, né? Mas a maioria, no Estado Democrático de Direito, é filiada a essa ideia da intervenção mínima pelo direito penal. O direito penal deve ser a última ratio, que ele só traz prejuízo ao aplicar. É só vocês pensarem. Alguém iniciou numa carreira criminal, para sair vai ser difícil. Vai cometer um delito, vai para uma delegacia, vai para um presídio, vai sair do presídio sem amigos, vai sair do presídio talvez com o apoio da mãe. E vai arrumar emprego, por exemplo, aonde? Se ele resolver trabalhar. Então, o vicioso, o emprego do direito penal é algo que só traz prejuízo para todo mundo. Então, tem que ser a última ratio, último ramo do direito a ser empregado. Nós, no Brasil e na América Latina, como regras, é a primeira coisa que empregamos. Então, a intervenção mínima, ela está ligada a esses três princípios que nós estudamos. Fragmentariedade, o penal é um fragmento do direito, tem outros fragmentos que nós podemos dar. Subsidiariedade, procuro aplicar outras regras para depois aplicar a lei penal. E agora nós veremos a insignificância ou bagatela. Todos esses três formam o que nós chamamos de intervenção mínima do direito penal. Então, a insignificância ou bagatela. Com essa ideia que eu já acabei de falar para vocês, que o direito penal não deve se ocupar de assuntos irrelevantes, podem ser resolvidos por outros ramos do direito. Esses assuntos irrelevantes são incapazes de lesar o bem jurídico protegido, né? E, sendo assim, não sendo algo de extrema relevância. Sendo incapaz tal conduta de lesar o bem jurídico protegido, há exclusão da tipicidade. Porém, é a tipicidade material. E logo eu já falo para você sobre isso. O STJ, assim como regras gerais ainda sobre esse princípio, ele criou uma ideia que não é matemático, pode haver divergência, pode haver não aplicabilidade em alguns casos, depende da situação específica, no caso concreto. O STJ fixou uma ideia de 10% do salário mínimo. Ou seja, fatos, condutas que atinjam até 10% do salário mínimo poderão, a palavra é poderão ser abarcados, né, albergados pelo princípio da insignificância e o que era, em tese, um delito, na realidade não era, né, e se torna um fato atípico. Agora eu pergunto para vocês, aí alguém me responda. Vocês sabem diferenciar a tipicidade material da tipicidade formal? Por enquanto, só me respondam sim ou não. Ou sim, se alguém sabe. Ninguém sabe isso. Não? Então vamos lá. Vamos pegar o seguinte. Vamos pegar um delito de furto que é o mais comum para a insignificância. João
subtraiu, vamos ver aqui o que um desodorante. Valor aqui, R$15. Até meio carinho o desodorante, deve ser dos melhores. O João não é bobo, né? É um desodorante bom. Qual é o tipo penal aí? O que diz o tipo penal? Alguém lembra, hein? De cabeça? Ninguém vai me ajudar? É furto? Isso. Subtrair para si ou para outrem, o quê? Coisa alheia móvel. Me respondam. A conduta do João está de acordo, dá um casamento, a conduta do João com o tipo penal do artigo 155? Sim, então, professor. Então, nós temos aqui a chamada subsunção do fato à norma. A subsunção do fato à norma. E, sendo assim, havendo subsunção, vou aqui para baixo, ó, eu tenho presente a tipicidade. Tipicidade, para vocês que já fizeram a teoria geral do crime, ela está presente aonde? No fato típico, antijurídico ou culpável? Qual dos três elementos? A tipicidade está presente no primeiro elemento do crime, fato típico, no segundo elemento, antijuridicidade, ou no terceiro elemento, culpabilidade? Fato típico. Fato típico. É um dos 4 elementos do fato típico no crime doloso. E a tipicidade pode ser formal, que é o que vocês acabaram de me dizer que existe, que é isso aqui, subsunção do fato à norma. Então, do ponto de vista formal, que nada mais é, no nosso caso, do que a lei, o fato se adequa à lei. Então, há um crime porque há tipicidade formal. Porém, existe a tipicidade material, que é uma criação e encaminhamento ao direito penal, advindo do direito civil, do alemão Klaus Roxin, né? E ela é hoje espraiada por todo mundo. A questão é, eu tenho a tipicidade formal presente, mas eu tenho a material? Alguém saberia me dizer o que é isso? Não. Então, vamos lá. Eu tenho uma rede de supermercados, uma rede... Eu já vou ir ao extremo. Uma rede forte de supermercados. Um indivíduo vai lá e subtrai um bem de R$15. Alguém me responda. R$15 causa prejuízo ao bem jurídico tutelado, patrimônio para uma grande rede de supermercados? Não. Então, como essa lesão é insignificante, eu não tenho tipicidade material. Tipicidade material está ligada à lesão ao bem jurídico. Como essa lesão é insignificante, tá? Para o insignificante, eu não tenho fato típico, porque não está presente a tipicidade material. Há uma lesão formal, ok, está adequado à lei, mas não há uma lesão material ao fato típico. E o STJ colocou a ideia de 10% do salário mínimo. E hoje nós veremos que nem sempre funciona, mas é uma ideia. Entenderam que a tipicidade formal e material? Alguma pergunta, alguma dúvida? A tipicidade. Pode falar quem abriu aí. Não, falar para que eu entendi. Tá bem, obrigado. Então, a insignificância é isso aqui, pessoal. O princípio da insignificância, eu já vi cair numa prova, não sei se concurso ou de ordem, que dizia, João foi ao mercado e furtou não sei o que lá, R$6. Aí perguntava, a conduta de João é
Aí vinham algumas alternativas, né? Tipicidade atípica formalmente, típica, e depois uma das respostas dizia, não há crime. Era a questão induzia a erro, porque tu pensava, tipicidade formal, etc., né? E a resposta era óbvia, mas induzia a erro. A resposta era óbvia, que era não há crime. Por quê? Porque falta um dos 4 elementos do fato típico, que é a tipicidade. Se eu não tenho tipicidade formal e material, só tenho a formal, eu não tenho tipicidade. Se eu não tenho tipicidade, eu não tenho fato típico. Se eu não tenho fato típico, eu não tenho crime, conforme a teoria do delito. Então, essa era uma pergunta que induzia a erro, porque ela falava em tipicidade, atipicidade, mas a resposta correta é que não havia crime. Acho que alguém pediu para ingressar na sala, deixa eu dar uma olhada. Fui eu, professor, que levantei a mão. Ah, tá. Então já deixa eu combinar com vocês. Não adianta levantar a mão, eu consigo enxergar quando eu abro o slide. Aí abre o microfone e fala. Ah, tudo bem, então. Mas em relação ao princípio da insignificância, tem alguns elementos subjetivos que, no caso, podem fazer com que o mesmo fato, por algum elemento, né, possa ser que o princípio não seja aplicado, como, por exemplo, essa mesma situação que o senhor colocou hipoteticamente. Se o agente que estivesse praticando o ato fosse, por exemplo, um policial, aí viria aquela questão da alta reprobabilidade. Então, já geraria uma alteração na aplicação desse princípio, certo? Certo. Eu trouxe agora ali adiante, nós vamos ver diversas jurisprudências que tratam disso, né? Essa a tua colocação é verdadeira. Né? Então, tem questão da vítima ser também pobre, também ser desprovida de bens materiais suficientes, também vai alterar essa propositura geral aqui. Mas a gente vai ver diversas jurisprudências em seguida. Certo? Perfeito. Alguém, o Roman queria perguntar? Não, professor, tudo certo. Obrigado. Então vamos lá, Roman. Está em Cachoeira, Roman? Tô sim. Na terrinha boa. Então vamos lá. Deixa eu achar. A gente está com algum problema aqui. Deixa eu achar. Insignificância. Tá, deixa eu abrir aqui, que eu não coloquei para cá as jurisprudências que eu quero mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui outra coisa. Tá, vocês estão vendo essa tela agora? Sim. Tá, então aqui estão as jurisprudências que eu quero falar com vocês. Está no material de vocês aí também. Acho que eu já passei. Princípio da insignificância ou bagatela. Bom, a primeira aqui, que eu quero destacar, que está em vermelho ali, embora o valor da res furtiva seja superior a 10% do salário mínimo vigente ao tempo da suposta infração penal, tal requisito não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo-se levar em consideração que a carteira e o montante foram totalmente recuperados. Na realidade, esse aqui, o valor, outros sim, consoante se trai das certidões de antecedentes, não existe sentença condenatória alcançada pelo manto da coisa julgada, de modo que não pode ser utilizada como fator conducente ao afastamento da suscitada aplicação do princípio da insignificância. Bom, aqui, na realidade, o STJ decidiu que o valor era superior a 10% do salário mínimo. R$195 aqui, ó. Aqui a minha caneta não funciona. 195. Mesmo assim, o tribunal concedeu o princípio da insignificância por outros motivos que não só os 10%. Então, como eu disse, os 10% é uma ideia presente que normalmente é utilizada, por vezes não. Outra jurisprudência. Há que se conjugar a importância do objeto material para a vítima.
levando-se em consideração a sua condição econômica ou o valor sentimental do bem. Acho que o TDE de vocês, da semana passada, trabalhava nessa ideia. Se houver valor sentimental, como o disco de ouro que eu passei para vocês, ou eu vi lá uma pessoa, não vi a decisão judicial, mas hipoteticamente cabe, que furtaram do indivíduo algumas coisas, e uma que era uma santinha, uma correntinha da bisavó, que passou para a avó, para a mãe, e estava com ele, ele tinha ele só queria aquilo, era uma questão totalmente sentimental. Então, é possível, né? Como o disco de ouro que eu dei exemplo para vocês, que não tem valor econômico, é um disco que, obviamente, não é de ouro. Mas, pela questão sentimental, não pode incidir o princípio da bagatela. Outra, pacificou o entendimento que é formal e materialmente típica a conduta descrita no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal. Só, isso aqui é aquele negócio lá dos direitos autorais, o crime dos direitos autorais, que é principalmente os discos piratas, esse CD pirata. Está pacificado o entendimento que não incide o princípio de insignificância, mesmo que apreenda lá algo muito insignificante, mas em termos de valor, né? Mas não, o STJ não aceita a insignificância nesses CDs piratas. Policial militar de serviço, que é o que a colega ali deu exemplo também, ele subtraiu uma caixa de bombons em um supermercado. Essa aqui é de 2011, essa jurisprudência aqui, e o valor era muito baixo, 40 centavos na época. E mesmo assim, o STJ não concordou com a aplicação do princípio de insignificância, justamente pelo que a colega comentou, que é a questão do policial ter que dar o exemplo, de ser representante da ordem, do Estado, tem que ser uma pessoa ética, portanto. Então, não incidiu, nesse caso aqui, o princípio da insignificância. Um outro exemplo que eu acho que não está aqui, não recordo agora, um preso, foi pego um preso que estava na parte de manutenção do presídio, subtraiu um cartucho de tinta da impressora do presídio, que custava R$27. Também não incidiu o princípio da insignificância. Ele está num local que é para ele se ressocializar, e ele vai para lá cometer delitos. Então, também não foi aplicada a insignificância. O princípio da insignificância tem aplicação em qualquer espécie de delito. Só que, na realidade, isso é algo quase impossível de ser aplicado, né? A doutrina traz alguns exemplos. O servidor público num peculato de 10 folhas de ofício. Pode ser que sim, vamos punir por peculato alguém que subtraiu 10 folhas de ofício. É um exemplo doutrinário, mas eu acho que até o indivíduo pode ser punido, né? Professor, oi? Mas eu já ouvi falar que em peculato não cabe o princípio da insignificância. É isso aí que eu estou falando. A doutrina diz que dá esse exemplo. O indivíduo pega lá um clipe e aí é flagrado. Vai punir o indivíduo porque pegou um clipe. Mas é peculato, né? Então, é muito difícil a aplicação desses casos aí. A doutrina entende que é possível, né? Mas, como eu disse aqui para vocês, na realidade, onde incide realmente é quase que só nos crimes de furto. Mas não se surpreendam se verem alguma jurisprudência por aí. Uma nova jurisprudência aqui, conforme se extrai do quadro fático delineado no acórdão, desponta claro que o recorrente agiu com dolo, no mínimo genérico, ao autorizar a comercialização de produtos em estabelecimento público sem o devido procedimento licitatório. Esse caso aqui, uma autoridade de um estabelecimento público, por exemplo, eu não sei se mas poderia ser um presídio, ou outro órgão público onde foi instalado um bar, ela autorizou sem fazer a licitação. E foi aplicado o princípio da bagatela. Vamos terminar de ler aqui, então. Autorizar a comercialização de produtos em estabelecimento público, sem o devido procedimento licitatório, em desrespeito aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade, restando configurado ato de improbidade. Olha só, improbidade.
O ato havido por improbo deve ser administrativamente relevante, sendo de se aplicar na sua compreensão o conhecido princípio da insignificância. Viram? É do STJ essa decisão. É um crime, é um fato, né? Não é crime, é um ato de improbidade, que foi aplicado no princípio da insignificância. Então, indicar aí na aplicação da sanção criminal punitiva ao agente. É possível, então, pessoal, só que é muito difícil. Outro aqui. Não se admite a incidência do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade de conduta enquadrada no crime contra o sistema financeiro nacional. Aqui foi uma questão de desvio, de encaminhamento de parcelas de dólares, moeda para fora do país, sem comunicar. Então, mesmo que o valor não fosse alto, estaria dentro daquela ideia de 20 mil reais que existe, que a gente vai ver daqui a pouco, não incide, né, contra o sistema, quando o crime é contra o sistema nacional. Por isso que também não vi ainda, sempre de jurisprudência no sentido contrário, de moeda falsa, mesmo que sejam poucas as moedas falsas, normalmente não se pode incidir o princípio da insignificância. Seguro desemprego, obtenção indevida, inaplicável à bagatela. Outro aqui, incide o princípio da insignificância nos crimes federais, crimes tributários federais de descaminho. Aqui é aquela questão que existe, os indivíduos vão ao Paraguai, Uruguai, compram produtos e não recolhem imposto. Se não passar 20 mil, existe ao entendimento, existe uma lei com uma portaria atualizando para 20 mil o valor, de que não se cobra esse valor, não se executa na fazenda pública. Então, com base nisso, o penal se apropriou dessa ideia e até 20 mil reais também aplica o princípio da insignificância e aí não há a punição pelo crime de descaminho. Só não confunda que eu estou falando aqui que não há o crime. Tudo é apreendido, etc. Né? O indivíduo não tem o direito de ficar com a mercadoria. Descaminho, aqui o valor sonegado, inferior aos 20 mil, princípio da insignificância, aplicabilidade. Aqui é a mesma coisa. É que tinha uma discussão se tinha que ser 20 mil ou 10 mil, porque os 20 mil, a lei fala em 10 mil, e a portaria já passa para 20. E aí alguns tribunais queriam aplicar 10 mil, porque a portaria que dava 20, e não a lei, e entendiam que isso se feriria o princípio da legalidade, que toda norma penal tem que ser por lei. Mas acabou se pacificando aí os 20 mil. Súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Outra, a reincidência é motivo idôneo para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. No âmbito das relações domésticas, não se aplica a insignificância. Furto qualificado por rompimento de obstáculo, concurso de agentes ou por arrombamento. Afasta a aplicação da insignificância. Os qualificados têm sido afastados a aplicação da insignificância. Tem decisão aqui de 2021 do STJ. Não se cogita da incidência do princípio da insignificância, crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo. Viram? 2020. O pequeno valor da res furtiva, uma parafusadeira, 7% do salário mínimo vigente. Aliado à capacidade financeira da vítima, um hipermercado, aí é claro, né, que se aplica então a insignificância. Excepcionalmente, se aplica a insignificância a conduta de subtrair 2 frascos de condicionador de supermercado, que foram restituídos, embora conste a existência de uma condenação penal pelo crime de furto. Então, tem que ter calma, tem que pensar um pouquinho. A ideia é que, se o indivíduo é reincidente, não se aplica o princípio da insignificância. Porém, como vocês estão vendo essa decisão de 2019,
é possível que se aplique. Agora, jamais se aplicará a insignificância se o indivíduo comete condutas reiteradas que, em tese, se enquadrariam na insignificância. O indivíduo comete 3, 4, 5 pequenos furtos, insignificantes furtos, não é pequeno, insignificantes furtos, para ser beneficiado pelo princípio. Não vai colar. A ação reiterada nesse sentido não há insignificância. Agora, quando o indivíduo é reincidente, uma vez, como está escrito aqui, há possibilidade, há jurisprudência nesse sentido. Princípio da insignificância, a última jurisprudência, não aplicado ao furto de 2 barras de chocolate e uma garrafa de vodka, valor superior a 10% do salário mínimo, então, que também é de 2019. Aqui também a questão pela bebida, certamente contou, e porque o valor do salário mínimo. Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre a insignificância? Se não tem, eu vou passar para outro princípio para nós avançarmos. A ideia era trazer jurisprudência para vocês verem os casos assim que existem, mais comuns. Tudo tranquilo? Ok, Pode ser professor. adiante? Então vamos lá. Culpabilidade. A culpabilidade está ligada à ideia de que não há responsabilidade penal objetiva. Olha o brocádio latino que todos nós sabemos, nullam crimen sine culpa, ou seja, não há crime sem culpa. Então, o indivíduo vai ser responsabilizado caso seja considerado culpável. Para ser considerado culpável, ele tem que passar pela verificação de toda a teoria do delito. Ele praticou um fato típico, antijurídico e culpável. Quando chegar aqui, ok, se considerar que ele praticou o delito, eu vou dizer que ele tem culpabilidade. Aí ele pode ser punido. Então, não existe responsabilidade penal objetiva, como já existiu, daquela situação de praticou a conduta, vai ser preso. Aí não vai se verificar se existia excludente de ilicitude, não vai se verificar se existia alguma excludente da conduta, não vai se verificar se existia alguma excludente da culpabilidade. Não, isso não existe. Não existe responsabilidade penal objetiva. Tem que passar por este caminho todo aqui. Tem que ser feita essa análise aqui da teoria do delito para se chegar a dizer que o indivíduo é culpável e pode ser punido. Então, aqui, ó, é ilegal a aplicação de sanção de caráter coletivo. Eu tenho muita jurisprudência, pessoal, no nosso país e fora do nosso país. Eu dei uma estudada na jurisprudência da Argentina também pela questão do doutorado, que é muito claro, não tem como punir o indivíduo, por pior que seja o fato que ocorreu, se eu não individualizar a conduta. Então, tem jurisprudência, quebra no presídio, demolir o presídio, eu não sei quem quebrou. Não se chegou ao nome individualizado da conduta, então não pune ninguém. Quebrar uma viatura, não se conseguiu identificar quem quebrou, então não pune, e assim por diante. Então eu preciso do princípio da culpabilidade para realmente poder punir alguém. Princípio da humanidade. Eu não vou ler aqui os incisos, vocês deem uma olhada depois na Constituição, são muito comuns, né? Mas estão previstos no artigo 5º da nossa Constituição Federal, nos direitos fundamentais. Esses incisos aqui tratam do princípio da humanidade. Todos nós já lemos o artigo 5º alguma vez. Ele impossibilita, sendo bem geral aqui, prisão, né, pena de morte, prisão perpétua, a de morte, a não ser que haja guerra declarada conforme a Constituição Federal e para crimes militares. A prisão perpétua, a gente sabe que não existe. Prisão que causa dano físico ou psicológico, o que não está sendo cumprido atualmente, mas a ideia é essa. Penas cruéis, infamantes, maus tratos e tortura. Então, esse tipo de pena
em vista do princípio da humanidade, está excluído. Aqui eu trouxe uma jurisprudência, um pedaço, um excerto de uma jurisprudência que diz: inserção do apenado a essa altura no presídio federal não anda em consonância com a proporcionalidade em sentido estrito. Isso porque realiza a ponderação de valores de segurança pública de um lado e de outro, o direito individual à humanidade. Então, houve algumas alegações, mas não colou, né, que o regime diferenciado nos presídios, regime disciplinar diferenciado nos presídios federais, feriria as penas no princípio da humanidade, né? Mas não colou, todos nós sabemos que isso ocorre, esse regime, e os indivíduos são transferidos para esses presídios. E retroatividade da lei penal, também vocês conhecem muito bem, alguma dúvida me perguntem, aplica-se a lei mais grave, né? Ou seja, a lei penal grave não retroage, ou a lei penal não retroage, a não ser que beneficie o réu. Então, quando for grave, mais grave, nunca vai retroagir. A lei penal não retroage, a não ser que seja benéfica ao réu. Então, não retroage e não possui ultratividade. O que é isso? Ela não retroage, a lei penal mais grave não retroage, ou seja, não vai alcançar fatos passados, mas também ela não adianta para fatos posteriores. Ou seja, a lei já não vale aqui, tem uma lei nova que é mais leve, e o fato ocorreu aqui, na lei mais grave. O fato vai ser julgado aqui, já tem lei mais leve, mais branda. Se aplica a lei branda, a lei mais grave, ela não vai ultraagir e nem retroagir. Certo? Sobre a retroatividade ou ultratividade, alguma dúvida? Questão das leis temporárias ou excepcionais. Artigo 3º do Código Penal. Se fala em ultratividade, mas na realidade a lei temporária, o que de fato tem, é que ela vai ser aplicada mesmo após ela perder sua validade, sua força, seu vigor. Então, a lei temporária do artigo 3º do Código Penal, ou excepcional. Excepcional porque ela vige em virtude de uma excepcionalidade. Pandemia, por exemplo. Ou temporária, ela vige por determinado tempo. Nestes casos, se ela perdeu, parou de viger, porque venceu a causa excepcional, ou o período estipulado como temporário, ela vai ser aplicada mesmo depois. Porque a lei penal, no artigo 3º, assim o diz. Aqui eu tenho um exemplo, que não vou ler, só vou explicar para vocês. Quando incidiu a Lei 11.343 de 2006, tráfico de entorpecentes, artigo 33, o parágrafo 4º tem lá uma redução de pena para aquele indivíduo que não é reincidente, que não pertence à organização criminosa, então há uma possibilidade de redução de pena. Alguns chamam de tráfico privilegiado. Bom, só que a pena, quem é que lembra aí, a pena da Lei 11.000 ou da Lei 6368 é mais alta para o tráfico? Não lembram? A Lei 6368 previa pena de 3 a 15 anos e a Lei 11.343 de 5 a 15. Portanto, esta lei aqui é mais grave, mais gravosa, lex gravior. O que eu terei, então? Uma redução de pena em cima desta pena aqui, prevista nesta Lei 11.343 de 2006. Mas o fato se deu, nesse caso específico, com esta lei, que a pena é mais branda. O que foi pleiteado, que o STF não aceitou? A aplicação desta pena, que é a lei mais favorável, e o fato ocorreu na vigência desta lei, com a redução prevista na outra lei. Ou seja, o indivíduo seria totalmente beneficiado com a pena mais leve, que é o correto, obviamente, porque ele praticou o fato sob a vigência dessa lei, e a lei
lex gravior não pode retroagir, como nós sabemos, mas se pleiteou a redução de pena. O STF disse que não, que isso aqui seria uma combinação de leis penais, em sendo combinação de leis penais, segundo o STF, o judiciário estaria criando uma terceira lei, que nem a 6368 e nem a 11.343, seria uma terceira. E isso é proibido, segundo entendeu o STF. Então, não foi possível essa combinação de lei aqui. Alguma pergunta? Princípio da adequação social. Bom, por exemplo, princípio da adequação social são condutas que a sociedade aceita, está adequada ao nosso viver. Então, fazer um furo para colocar brinco na orelha das meninas e atualmente dos meninos, ou qualquer outro lugar, um piercing, seria crime de lesão corporal, porém, é adequado socialmente. Aí há a ocorrência do princípio da adequação social e não haverá crime de lesão corporal. Tatuagem é a mesma coisa. Tourada, crime ambiental. Mas, como há uma aceitação da sociedade, vige o princípio da adequação social. Andaram mexendo nas touradas aí, tentando amenizar a situação, né? Mas é um exemplo. Aqui eu trouxe uma jurisprudência do STJ, que se tentou, na mesma situação lá do CD, pirata, não incidiu a bagatela, também não incide a adequação social, segundo o STJ. Aqui, favorecimento à prostituição. Isso aqui é interessante, pessoal. Artigo 326 ou 27, deixa eu olhar aqui, rapidinho. Ou 200, deixa eu olhar rapidinho aqui. É 200, 300 já é outro tipo de crime. 225, 26... (229), pessoal. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. É o crime de manter casa de prostituição. Isso andou no TJRS e até no STJ como adequação social. Ou seja, o indivíduo era preso porque mantinha uma casa de prostituição. O TJRS dizia, isso não é mais crime, está no artigo 229 do Código Penal, mas não é mais crime. E aí incide o princípio da adequação social. Mas, atualmente, o STJ não tem jurisprudência nesse sentido. Eu andei pesquisando, o STJ, aqui tem um exemplo, não tem aceitado essa tese de adequação social. Então, continua o que parece que estava caminhando a passos largos para deixar de ser crime em face do princípio da adequação social, houve um regresso e não tem mais ido nessa ideia aí das decisões do STJ. Bom, os princípios, pessoal, eram esses, os princípios penais. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Conseguiram entender? Não é difícil os princípios, né? Tranquilo. Então, vamos adiante. Por favor, interfiram sempre que necessário. É bom vocês falarem também, senão fico só eu falando. Então, passamos dos princípios para os tipos penais. Então, a última parte, antes de nós ingressarmos nos crimes. O tipo penal, todos nós sabemos que é uma descrição da conduta, né, pessoal, que é proibida. Então, tá lá, matar alguém. Está descrito no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém é uma descrição abstrata da conduta que nós não podemos praticar. Esse tipo penal concretiza, então, o princípio da reserva legal, que é o quê? Somente a União, por lei, segundo o artigo 22 da Constituição Federal, pode editar
normas penais. O parágrafo único da mesma Constituição Federal, do mesmo artigo 22, diz que os estados poderão criar normas penais se houver uma legislação complementar, uma lei complementar. Essa lei não existe. Então, hoje, somente a União pode criar normas penais. O princípio da reserva legal está ligado, então, ao tipo penal. E também é uma garantia aos destinatários. Por quê? Porque eu não posso confiar aqui, ó, no Estado para me punir ou não. Eu tenho que confiar na norma. Se está escrito na norma que eu não posso fazer, ok, se eu fizer, me puna. Se não tem norma, não adianta me dizer que vai ou não vai me punir. Não pode me punir. Não pode me prender. Tá? Então, é uma garantia para todas as pessoas a existência do tipo penal. A constituição do tipo penal. Ele tem um nome iuris, que é o nome, o apelido, né? Que é um nome que o legislador coloca. Por exemplo, no artigo 155, o nome iuris é furto. Lá no artigo 121, é homicídio. Nós temos a norma penal incriminadora, obviamente, o nome já está dizendo que ela prevê no preceito primário a infração, a conduta proibida, a conduta que eu não posso praticar. Então, está escrito lá, matar alguém, artigo 121. Nome iuris, homicídio. Esse aqui é o preceito primário. Pena, reclusão, 6 a 20 anos. Esse aqui é o preceito secundário. Então, o preceito primário constitui o tipo penal, é onde está a definição da infração, e o preceito secundário é onde está a pena. Então, preceito primário, preceito secundário. E nós temos, além da norma penal incriminadora, a norma penal permissiva, aquela que autoriza a praticar a conduta que, em tese, era proibida. Exemplo, artigo 25, que trata dos casos de legítima defesa. Nenhuma pergunta, vou adiante. Elementos do tipo, ou alguns chamam de elementares do tipo penal. Nós temos elementos objetivos, que eles são divididos em descritivos, e normativos. Os elementos objetivos, descritivos. Então, temos elementos objetivos descritivos, não há juízo de valor. Exemplo, matar alguém. Eu não preciso valorar, eu não preciso interpretar para saber o que é matar, nem o que é alguém. Eu sei que matar é tirar a vida, eu sei que alguém é uma pessoa. Não tem como interpretar, como impor um juízo de valor. Então, os elementos objetivos descritivos são aqueles que não impõem juízo de valor. Os normativos impõem juízo de valor. Exige do intérprete, do aplicador da norma, um juízo, uma valoração. Por exemplo, ato obsceno. Me digam aí, o que é um ato obsceno? Alguém abra o microfone e me diga, por favor. Andar pelado na rua. Tá, andar pelado na rua, ok. E se uma mulher desfilar no carnaval, quando tem, não teve, sem roupa, lá no Rio de Janeiro, na passarela lá, é ato obsceno? Professor? Oi? Eu creio que seja um ato que cause alta reprovabilidade social, né? Que de alguma forma cause repulsa à sociedade, às pessoas que estão vendo, né, aquele ato. O ato obsceno. Acho que acredito que seja isso. Tá, o ato obsceno. Mas aí eu pergunto, me deram um exemplo de andar nu na rua. Verdade, ato obsceno. Mas e a pergunta? Desfilar nua
na passarela do samba do Rio de Janeiro. É ou não é ato obsceno? Professor, Tese, eu acho sim. que questão cultural, dependendo de quem estiver assistindo. Quem mais quer falar? Eu passo a resposta porque eu não gosto de carnaval. Para ti, devia aprender. Pessoal, na realidade está aqui, ó, é um juízo de valor. Em primeiro lugar, eu tenho que saber o que é ato obsceno. O exemplo de andar na rua, não tem nenhuma dúvida, claro, que é um ato obsceno. Até impõe uma menor necessidade de valorizar. Agora, eu tenho condutas menos efusivas ao indivíduo, está apertado, aí para o carro, via e urina para assistir. Não é ato obsceno, mas há um juízo de valoração, poderia ser, né? No carnaval não é ato obsceno, senão não teria cadeia suficiente, né, pessoal, na época do carnaval no Rio de Janeiro, né? Nós vimos há algum tempo, não sei como está hoje, acho que não está ocorrendo, o topless nas praias do Rio de Janeiro, né, nas abertas ao público. Andou uma época que ocorria, mas a polícia considerou ato obsceno na época. Não sei como está hoje, não vi mais nada, acho que não está ocorrendo. Então, o elemento normativo, objetivo normativo do tipo penal, ele demanda juízo de valor. Aí lá no polígrafo que eu estou deixando para vocês, tem outros exemplos. Sem justa causa. O que é justa causa? Tem crimes que tem no tipo penal, sem justa causa. O que é justa causa? O intérprete, o aplicador da norma, vai ter que valorar se havia ou não havia justa causa. Segredo profissional. Está escrito que é segredo ou se entende que é segredo? Talvez o juiz, o aplicador da norma, tenha que valorar se era um segredo profissional ou não. Então, ato normativo, o elemento normativo, demanda valoração pelo aplicador da norma. O descritivo não demanda valoração, porque ele já é muito claro. Temos os elementos subjetivos relacionados à intenção do agente. Os elementos subjetivos do crime são dolo e culpa, mas os elementos subjetivos do tipo são diferentes. Alguns tipos necessitam de um elemento subjetivo especial. Se eu pegar aqui, matar, esse não necessita de finalidade específica. É dolo de matar, ok, intenção de matar. Mas se eu pegar prevaricação, o tipo exige um elemento subjetivo especial, uma finalidade especial, que é o sentimento pessoal. O crime de prevaricação, previsto no artigo 317 do Código Penal, ou 22, deixa eu confirmar aqui. 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse pessoal, interesse ou sentimento pessoal. Essa finalidade especial é o elemento subjetivo do tipo. Ou seja, se o indivíduo, funcionário público, retardou qualquer ato, mas ele não tem esse sentimento pessoal de ajudar alguém, de favorecer alguém, porque é amigo ou porque é inimigo, ele não tem esse sentimento pessoal, não há o crime. Então, a prevaricação exige esse elemento subjetivo especial, que é a finalidade, o sentimento pessoal. O homicídio não exige nada, né? Matar não necessita de finalidade nenhuma. Eu quero matar, eu vou lá e mato. Pronto. Temos as qualificadoras, que vocês também certamente sabem o que é, né? Estão previstas lá no caso do homicídio, que é o exemplo que eu estou usando, o artigo 121, parágrafo 2º, que nós já entraremos na próxima aula, se não der hoje. São índices, as qualificadoras, então, elas descrevem novas penas. Inclusive, elas modificam a redação do tipo penal, ela muda o tipo, porque eu tenho lá, matar alguém, 6 a 20 a pena. Se eu pegar o parágrafo 2º, inciso 2, vai dizer, por motivo fútil.
Então, matar alguém por motivo fútil. Mudou o tipo penal. Antes era só matar alguém, 6 a 20. Agora, como é qualificado, é matar alguém por motivo fútil, 12 a 30 anos. Isso são qualificadoras. As causas de aumento são diferentes. Aqui, na qualificadora, já está a pena. Nas causas de aumento de pena, o 121, parágrafo 4º, por exemplo, que é no crime doloso, a vítima for menor de 14 ou maior de 60, há uma causa de aumento de pena de 1/3. A vítima do homicídio doloso, menor de 14 anos, maior de 60 anos, tem uma causa de aumento de pena de 1/3, que incide lá na terceira fase de aplicação da pena. Aqui o artigo, aqui é uma fração, então, o 180, parágrafo 6º, ele fala que é o dobro, então já não é mais fração. São essas possibilidades aqui. Pode também multiplicar. Nenhuma pergunta? 9h30, vamos mais um pouquinho. Então, esse aqui desculpe. Esse aqui é o mapa do Código Penal, parte especial, que é o que nós passaremos a trabalhar a partir de hoje. Ele é dividido em 11 títulos dos crimes contra a pessoa, patrimônio, propriedade imaterial, organização do trabalho, sentimento religioso, respeito aos mortos, dignidade sexual, família, incolumidade pública, paz pública, fé pública e administração pública. Então, são esses 11 incisos, 11 títulos, desculpem, que o Código Penal, parte especial, está dividido. E dentro desses títulos ele tem subdivisões, que nós passaremos a ver a partir de hoje. Estou muito triste, né, que eu voltei, mas vamos lá, vamos tocar mais um pouquinho. Caiu a minha conexão, mas já estamos de volta. Nós vamos até perto das 10, pessoal. A não ser que vocês não participem. Se não participarem, a gente vai encerrar antes. Agora, se vocês participarem, a gente vai até as 10. A minha câmera não está funcionando, é questão da internet mesmo, que ficou fraca, infelizmente. Então, eu vou continuar falando aqui com vocês, mas, infelizmente, sem a câmera. Então, a gente vai começar ali no homicídio, bem devagar, para mim conseguir trabalhar com vocês com os lâminas na semana que vem. Ouvir, vocês ouvem tranquilamente? Tranquilo. Sim. Tá, então vamos lá. Infelizmente, não vai abrir a câmera, é a internet mesmo. Eu vou pegar só um material de apoio aqui. Nós vamos entrar no homicídio. Quem quiser pegar aí o Código Penal, pode ficar à vontade. Já que não vai ter o material de apoio para vocês verem, vocês podem abrir no computador de vocês também, está disponível no ambiente aula, esse PPT da aula 2. Então, nós começaremos no homicídio, né, pessoal? Que é a realização da conduta matar. Verbo matar. Matar, o que significa? Tirar a vida. Né? Não requer, como a gente viu ali
no tipo no elemento subjetivo do tipo, não requer motivo especial. Matar, mata pelo motivo que quiser. Não há um motivo especial, como na prevaricação do artigo 319, que prevê a finalidade especial de sentimento especial, de sentimento. O 319, né, pede interesse ou sentimento pessoal. Essa é a finalidade especial. O 121, matar, não requer esse tipo de sentimento especial, de finalidade especial. Uma outra questão que é importante a gente falar antes de entrar no tipo penal, que a ausência de motivos para o homicídio não qualifica. Há quem diga que não há motivo, matou alguém sem motivo, é um crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Não é. Se não tem motivação para matar, é homicídio simples, previsto no caput, e o tipo penal é bem claro: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Alguém perguntou, ficou muito confusa o som. Nada, pessoal. Bom, Arthur, queria falar? Não? Então vamos lá. Vocês continuam me ouvindo? Não, tudo bem. É que eu abri aqui sem querer o meu microfone, tá? Tá, ok. Então vamos lá. Eu vou tocar mais uns 5, 10 minutos, só fazer essa introdução, e eu vou deixar para a aula que vem, por essa questão aqui da câmera, acho que fica melhor eu trabalhar com vocês visualizando o PowerPoint. Então, só vou terminar essa introdução. Não sei se alguém queria falar. Alia? Eu perguntei se o senhor não consegue fixar a tela. Não, a minha câmera não está funcionando pela internet, parou de funcionar. Perdão. Pode continuar. Mas vocês podem abrir o PowerPoint que está disponível para vocês aí. Mas eu vou tocar mais 5 minutos só e deixamos para a semana que vem. Oi, Roman. Professor, de qual artigo que se quer trabalhar nessa matéria? Nós vamos trabalhar o máximo possível de artigos a partir do 121. Claro que nós não vamos ver todos, são 200 e tantos artigos, mas nós vamos ver o máximo possível. Vamos começar com os mais importantes, que são as condutas que mais incidem no dia a dia, e depois, se sobrar tempo, a gente vai para uns que são menos empregados no dia a dia. Só me tira uma dúvida rapidamente: qual a diferença dessa matéria para a legislação penal especial? A legislação penal especial, ela não trabalha o Código Penal, ela trabalha leis especiais. Estou vendo bastante semelhança no que já foi passado nessa matéria da penal especial. Mas a semelhança vai ser muito curta, Roman. Tu deve ver ali alguma coisa, por exemplo, no crime de tortura, a lei de tortura que tu deve estar estudando, ou vai estudar, tem morte, mas é diferente do homicídio do Código Penal. Então vai ser bem diferente. A gente vai ver, tu vai ver isso com o passar dos dias. Tá bem, a minha dúvida era porque essa legislação penal especial parece que saiu da grade, e aí daqui um pouco... Não, ela continua na grade, mas tanto quanto crimes em espécie, ela é optativa a partir de agora. Ok, obrigado. Bom, continuando um pouquinho aqui, daí a gente vai parar. Então, o homicídio simples está previsto no caput, artigo 121, matar alguém, matar é tirar a vida, alguém só pode ser uma pessoa, mais ninguém. Não pode ser um animal a matar, porque morre. O homicídio só se dá em cima de uma pessoa. Tanto o autor quanto a vítima. Só pode ser um ser humano a realizar a conduta e a sofrer a conduta. Matar alguém, um ser humano mata, e alguém morre, também ser humano. Eu vou encerrar... Não, esse aqui vai ser longo, eu vou deixar para a semana que vem. O homicídio privilegiado. Nosso próximo
tipo, nosso próximo delito, seria o homicídio privilegiado, 121, parágrafo 1º. Tá? Mas eu não vou... Ele é bem extenso, então eu vou deixar para a próxima aula, a gente trabalha com os slides, eu mostro para vocês ali as situações, para ficar mais visível, mais fácil de vocês perceberem. Então, a gente encerra hoje, faltando 19 minutos para as 10. Tem um TDE para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, dar uma explicação para vocês sobre esse TDE. São 2 exercícios. Deixa eu ver se vai abrir aqui, a internet está tão ruim. Está abrindo aqui. Aqui. Abriu. Primeiro deles, procure uma jurisprudência sobre a possibilidade de o homicídio qualificado receber diminuição de pena a título de homicídio privilegiado. Bom, o que eu quero que vocês façam aqui, pessoal? Eu acho que é só esse exercício aqui, não são 2, só um. O que eu quero aqui é que vocês procurem uma jurisprudência e vejam se é possível que o homicídio privilegiado, que é aquele homicídio que tem uma redução de pena, diz aqui no parágrafo 1º, do artigo 121. Vou ler para vocês. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Como o parágrafo 1º, obviamente, vem antes do parágrafo 2º, e o parágrafo 2º é homicídio qualificado, algumas pessoas sustentavam, ou sustentam, não vou dizer para vocês agora, que não poderia haver incidência dessa causa de diminuição de pena do parágrafo 1º do 121, intitulado homicídio privilegiado, para condutas praticadas como qualificadas, para homicídios qualificados. Então, eu teria um homicídio qualificado, como ele vem depois da causa de redução de pena, eu não poderia aplicar essa causa de redução de pena. Então, eu quero que vocês procurem uma jurisprudência, qualquer tribunal, e respondam ali se é possível ou não é, e mostrem, e escrevam ali em poucas linhas a decisão do juiz, dizendo se é possível ou não e por quê. Certo? Alguma pergunta? Não. Ok, professor. Essa atividade Tá bem. que o Então, senhor está falando, é essa que está liberada até hoje, né, professor? Paulo, eu não consegui entender. Pode repetir a pergunta? Essa que o senhor está falando, essa atividade, né? É uma que está liberada no aula. Que está liberada até hoje, 11/3. Ah, tá. Uhum. Tem o da semana passada, está liberado até hoje. O da semana passada está liberado até hoje, à meia-noite. Entendi, é porque eu não estava com acesso a isso. Era isso? Mas obrigada. Ah, tá. Tá, qualquer coisa tu fala comigo, Paulo, mas está liberado até hoje, à meia-noite, e esse de hoje está até a quinta da semana que vem, à meia-noite. Não, tá ótimo. Alguém tem dúvida ainda? Tá bem. Alguém tem dúvida ainda sobre essa questão do TDE? Porque eu sei que o pessoal que não é do Rio Grande do Sul não tinha isso. Né? Ninguém tem dúvida, tudo tranquilo? Então, tá bem. Pessoal, então a gente vai se despedir. Eu peço desculpas para vocês por não ter funcionado a internet agora, não sei porquê, mas na próxima semana eu farei a aula lá do escritório, estou fazendo a aula da minha casa hoje, como eu expliquei, é um sítio, e a internet é via... E certamente, nesse horário que caiu aqui a conexão, muita gente ingressou nas redondezas e aí ficou mais fraca a internet. Então, não dá mesmo, foi um teste que eu fiz hoje, tem que fazer do escritório lá na cidade. Então, um abraço, boa semana a todos, se cuidem aí, né, com a tal da Covid, para todos estarmos juntos na semana. Boa noite. Boa noite, Flex.
Boa noite. Boa noite.